E a palavra diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos pela tua presença maravilhosa neste lugar. Pai, que agora diminua eu e cresça o Senhor. Que a sua palavra ministrada aqui possa encontrar corações, Senhor Deus, sedentos de ti. Fala conosco. Nós amamos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa série de mensagens, né, foi dada para o pastor Ismael, né, inspirada por Deus para ele. Ele escreveu as mensagens, mas ele disse que não ia pregar, né? Deus já tinha colocado no coração dele algumas pessoas, né, para poder trazer a palavra, e vocês já viram algumas, hoje vai ser a última mensagem, e Deus colocou no coração do pastor de dar esse desafio para mim. E eu, como sou um pouquinho rebelde, né, pastor? O pastor já me mandou logo uma mensagem em particular: olha, eu vou te mandar essa mensagem porque eu sei que você vai me dar trabalho. Você vai pregar uma mensagem e vai falar sobre adoração. Eu falei: não vou mesmo, de jeito nenhum. O meu quadrado é cantar, eu gosto de cantar e eu não quero falar. Me tira dessa. Ele: não, você vai. Falei: mas pastor, como é que eu vou falar? Pelo amor de Deus, me bota para lavar o banheiro da igreja. Não foi isso que eu falei? Me bota para varrer a igreja. Não quero pregar, de jeito nenhum. O que eu vou falar? Ele: pelo amor de Deus, menina, vai pregar sim. Vai, Deus me direcionou e você vai pregar. Falei: meu Deus do céu, e agora? Eu não sei falar. Gente, eu tenho um problema de concentração que é complicado. Ler aqui, olhar, eu não consigo. A minha atenção não vai, entendeu? É difícil, vocês até desculpem se eu me perder aqui. Foca na mensagem, porque para mim é complicado. Eu fico meio malucona, entendeu? Mas aceitei o desafio, porque foi assim que Deus quis, né? Mas nas minhas conversas com Deus, falei: e agora? O que eu vou falar? E aí o pastor, sabiamente, falou: você vai pregar com as suas experiências. E eu, com Deus: que experiência, Senhor? Eu não tenho nenhuma. Difícil falar isso, tá, irmãos? Não ter experiência para contar? Eu não tinha. Não sei quanto tempo, pastor, que essa mensagem já está pronta. Mas, irmãos, Deus me fez viver experiências em todos os tópicos dessa mensagem, nessas 2 semanas, para poder viver e contar com a minha vida, tá? Então, nós estamos hoje, vamos falar sobre a disciplina da adoração, né? É uma série que nós já temos estudado, né, nesses dias, que nos ensina a sair da superficialidade para uma profundidade, sabendo que as disciplinas, elas nos ajudam a crescer, a nos desenvolver, né, desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade é o tema anual da igreja. E quantos de nós não temos vivido intimidade com Deus? Eu era uma. A minha vida era totalmente superficial. Não tinha raiz, não tinha profundidade. Então, essa série me ajudou muito a enxergar que eu preciso sair da superficialidade para uma profundidade na intimidade com Deus. Nós já falamos da disciplina da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, do vir à igreja, do servir na vida da igreja, da caridade. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da adoração. Como eu disse, não era para eu estar pregando hoje, não. Minha mensagem era para ter sido semana passada. Mas Deus ainda queria algumas coisas, né? E a hora dele era hoje, então hoje nós vamos falar sobre a disciplina da adoração. Mas o que é adoração? Né? Se a gente for procurar o significado da palavra adoração na língua portuguesa, a gente vai encontrar a seguinte definição: adoração é a expressão do relacionamento devoto e reverente da criatura para com a sua divindade. Na Bíblia, no Antigo Testamento, né, as palavras usadas para adoração nos traziam a ideia de temor, de admiração, de devoção dos servos de Deus diante das suas maravilhas e das suas obras. No Antigo Testamento, o povo era convidado a adorar de forma individual e de forma coletiva.
Mas a adoração do povo, ela envolvia sacrifícios, ofertas, né? E elas eram intermediadas através dos sacerdotes. O povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, não tinha acesso à presença de Deus. Eles faziam as suas adorações para o sacerdote, e eram eles que levavam a adoração do povo até a presença de Deus. Mas aí veio o Novo Testamento, né? Cristo morreu na cruz por nós, e esses rituais ficaram para trás, né? A nossa adoração, ela começou a ser muito mais íntima, porque o sacrifício perfeito de Cristo conduziu o crente ao nível de adoração mais profundo, um relacionamento mais íntimo com Deus. E através de Cristo nós podemos nos aproximar de Deus, e a nossa vida, em todos os aspectos, ela deve ser uma verdadeira adoração a Deus, né? Paulo, ele escreve lá em Romanos 12:1, e diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Além do fato da nossa vida inteira ser oferecida a Deus em adoração, nós também somos convidados a adorar de forma pública e coletiva, como nós fizemos aqui, com a igreja, na presença do Senhor, né? Paulo também escreve isso lá em Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou em oração, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça ao Pai. Então, irmãos, a adoração, ela não é apenas um combinado de gestos ou de belas músicas, né? A verdadeira adoração, ela envolve o adorador por completo, em todo o teu ser, em todo o tempo, e não apenas nos dias de culto. Mas a minha adoração estava assim, irmão, só em dias de culto. A gente vem aqui, canta, levanta a mão, chora, sai daqui, e aí? A adoração fica onde? Né? Então, sair da superficialidade, buscar uma profundidade, a adoração em todo o tempo, em todo o seu ser, completo. Né? Então, a adoração externa, ela é inútil para Deus. Pois o que nós lemos no início da mensagem foi que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nós somos convidados a adorarmos a Deus com temor, reverência, individual e coletivamente, oferecendo a Ele uma adoração por completa, ou seja, em espírito e em verdade. Né? Fazendo essa breve introdução, como o pastor sempre faz com a gente, essa breve introdução, nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida sobre a disciplina da adoração. Né? E a primeira lição que nós vamos tirar é a adoração quando nos faltam bênçãos materiais. Né? Abacuque 3, 17 e 19 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Nós acabamos de cantar isso aqui, né? Esse texto de Abacuque é muito conhecido. Ainda que a figueira não floresça. A gente canta muito, mas não reflete muito, né? Mas a gente canta muito, conhece muito esse versículo por causa das músicas que a gente canta. Abacuque, ele foi um profeta, classificado na Bíblia como um profeta menor. O que significa isso? Um profeta menor é aquele que escreveu poucos livros na Bíblia, né? Um profeta maior, então, aquele que escreveu mais. Então, apesar dele não ser muito conhecido, Abacuque, a gente não saber muito sobre a vida dele, a gente pode entender que ele foi um profeta ousado, porque ele confrontou a Deus. Abacuque estava muito indignado com algumas coisas que estavam acontecendo no seu tempo, né, na sua época, coisas que abalavam a sua fé, trazia crises para a sua vida. E a indignação dele era por ver tantas coisas ruins, tanta injustiça acontecendo. E era como se Deus estivesse nem se importando com o seu povo. Tanto que ele fala para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando, né? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência
sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, diante de tudo que estava acontecendo, Abacuque estava muito revoltado e vivendo uma crise de escassez muito grande, porque naquela época deles, irmãos, a terra era fundamental para o sustento do povo. E eles estavam vivendo uma época de escassez mesmo, né? O cenário era sombrio. Então, Abacuque precisa lidar de alguma forma com tudo isso. E o que ele faz? Ele decide adorar, né? Usando a disciplina, né? Vocês podem ler mais uma vez Abacuque 3, 17 e 19? Mesmo não florescendo a figueira, amém. Amém. Eu e você, a gente também pode passar por um momento de escassez na nossa vida, né? A gente tem vivido num mundo com muita injustiça, muita maldade, um mundo onde um pequeno grupo tem muito recurso e outros grupos vivem na miséria. É uma diferença muito grande, né? E, às vezes, mesmo a gente tendo boas condições, hoje a gente pode já ter passado por um momento de dificuldade antes, ou a gente ainda vai passar. Isso, a gente não está livre de viver isso, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Mas quando isso acontece, o que a gente faz com a nossa adoração? A nossa adoração dependerá de circunstâncias, de bênçãos materiais para acontecer, ou você consegue, por disciplina, adorar a Deus, independente das circunstâncias? Quer mais um exemplo? Jó. Né? Jó era um homem bem-sucedido na sua época, tinha bens, tinha tudo, né? E de uma única vez ele perdeu seus 10 filhos, e todos os dias ele ia recebendo notícias ruins de que ele estava perdendo bens, perdendo coisas e até mesmo a sua própria saúde. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó adorou em meio ao momento de escassez. Mais um exemplo, Paulo. Paulo estava grato, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, grato a Deus pelos crentes que tinham abençoado a sua vida, financeiramente, mas ele já tinha alcançado um nível de sabedoria na vida dele que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Lá em Filipenses 4, 10, 13, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo que nos momentos de falta e escassez não tiraram dele a alegria da adoração. Mas e você? E eu? Diante de uma escassez, torneira fechada, crise financeira, desemprego, falta de recursos, você consegue adorar a Deus? Como eu disse, irmãos, Deus me deu experiências para viver. Eu fiquei em casa esse mês, eu trabalhei um dia. A minha parceira de trabalho está aqui hoje, trabalhei um dia só. E eu sou autônoma. Se eu não trabalho, consequentemente, eu não tenho dinheiro. Fiquei em casa com meu marido com Covid por uma semana. Fiquei isolada porque eu trabalho em casa, então não podia receber ninguém na minha casa. Peguei toda a minha agenda e passei todas as minhas clientes para outra pessoa. E sem dinheiro, mas as contas chegam,
Passou uma semana, meu marido foi internado, eu peguei o Covid dele e mais 15 dias em casa, sem trabalho. Meu marido entubado no hospital. E eu não sabia uma senha do cartão dele. E aí? O que a gente faz nessa hora? E aí, Senhor? Sem dinheiro, sem conta, sem senha, o celular com ele no hospital. E agora? O que você faz nesse momento? Você consegue adorar a Deus por disciplina, na sua falta, na sua escassez? Saiba que é possível. Saiba que é possível. Use a disciplina, confie, porque o Senhor, Ele provê. O Senhor provê, o Senhor me abençoou. Eu consegui acesso ao telefone do meu marido, consegui achar uma senha de um cartão, de uma conta, para manter as contas do mês. Mas Deus, Ele nos sustenta, Ele não nos abandona em momento nenhum. Se a gente confia, se a gente usa a disciplina da adoração, confiando que Deus provê, Ele provê, irmãos. Não nos falta, mesmo nos momentos de falta, né, de bênçãos materiais. Uma segunda lição que a gente aprende é a adoração, quando vivenciamos problemas da vida. E Deus ali, cajadado em cima de mim, né? Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. 2 Crônicas 20, 18 e 19. Essa parte da mensagem falou muito ao meu coração. A história de Josafá falou muito comigo, né? Josafá foi um dos reis de Israel, que num determinado momento soube que um exército inimigo estava vindo em sua direção. E ele ficou desesperado por conta do que estava acontecendo e resolveu buscar a Deus em oração. E logo em seguida ele adorou o Senhor. E quando saiu para enfrentar o inimigo, ele ainda colocou os levitas, né, na frente do exército louvando. E enquanto eles marchavam para a guerra, o resultado foi que Deus honrou a adoração deles e concedeu vitória aos inimigos. Para a gente entender um pouquinho mais quem foi Josafá, Josafá foi um dos reis de Israel, né? E ele era um bom rei, um bom administrador, temente a Deus. Estava indo tudo bem no seu reino lá, todo mundo bem. Eles eram temente a Deus. E, de repente, quando tudo estava muito bem, ele recebe uma notícia de que um exército inimigo enorme estava vindo na sua direção para atacá-los e dominar a terra deles, né? Os moabitas e os amonitas entraram em guerra contra o rei Josafá. E aí o que ele faz? Ele fica muito desesperado, sem saber o que fazer, mas o que ele faz? Usa a disciplina da espiritual. Primeiro ele convoca o povo a um jejum. E o povo jejua e depois ora. Outra disciplina espiritual. E depois que eles jejuam e oram, eles ouvem ao Senhor. Disciplina da leitura da palavra. Porque quando a gente lê a palavra, a gente escuta Deus falar com a gente. E fortalecidos, eles puderam entender as ordens de Deus para eles, né? E Deus fala para eles: não tenha medo, apenas fiquem firmes. Amanhã vocês vão preparados para lutar e vocês verão a salvação que eu darei, né? Não está no multimídia, mas eu anotei aqui. Deus fala: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los, pois amanhã o Senhor estará com vocês. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia, irmãos, foi isso que Deus falou comigo, porque assim como aconteceu com Josafá, isso acontece com a vida da gente também. Hoje pode estar tudo bem, mas aí amanhã, outro dia, a gente pode se deparar com problemas, enfermidades, uma crise na família, uma decepção, algo que nos desestabilize, nos traga medo, aflição, preocupação, tire as nossas energias, nos torne impotentes, sem confiança. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente precisa orar, porque a gente aprendeu que na disciplina da oração, que essa disciplina nos fortalece. E após ser fortalecidos, a gente adora, confiando que Deus está na frente, fazendo o milagre, a salvação, aquilo que a gente precisa que seja feito. Então, não tenha medo do exército que vem. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu enfrentei um exército enorme, sozinha em casa.
porque eu não sabia o que fazer. A minha oração com Deus foi a mesma de Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer. O exército é grande demais, eu não estou preparada. Mas a palavra de Deus para mim falou, essa luta não é sua. Fica firme e veja a salvação que eu darei a vocês. Né? Diante de tudo isso que eu estava vivendo com meu marido no hospital, entubado, eu sozinha em casa, isolada, não podia receber ninguém. Tendo uma crise de ansiedade atrás da outra, meu coração a 130 batimentos por minuto, sem ar, sem força, desesperada, né? Deus me falava sempre em louvor, sempre fala comigo através dos louvores. E uma canção que Deus sempre fala comigo nesse momento me lembrou o exército, né, do rei Josafá ali enfrentando. E a minha vida também, aquela da Cassiane. Foi a última canção que a gente cantou quando eu estava aqui ainda na igreja antes do isolamento. E eu queria que você cantasse comigo, que é assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ai, irmãos, como foi bom ouvir isso de Deus. Deus está na frente, abrindo caminho, só confia. Essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. Confia e você verá a salvação. E foi assim que ele fez. Então, quando os problemas surgirem na sua vida, no seu caminho, louve e adore ao Senhor. Louve e adore ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Uma adoração sincera, ela move o coração de Deus. Uma oração sincera, ela move o coração de Deus, porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente faz as orações mais sinceras, que a gente rasga o nosso coração, que a gente se entrega e a gente está aberto a ouvir aquilo que Deus precisa falar. Uma outra lição para a nossa vida é a adoração, quando a nossa fé é colocada em prova. Atos 16, 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. O texto que nós lemos narra o momento em que Paulo e Silas estão presos, né, ali, mas resolveram adorar a Deus com hinos e louvores. E embora esse texto narre um momento de sofrimento, ele nos traz um contexto muito interessante, porque Paulo fazia planos para evangelizar na Ásia, mas ele entende que Deus não queria que ele fosse para a Ásia, que ele queria que ele fosse para a Europa. E entendendo isso, ele obedece e vai para a Europa. E quando ele chega lá, eles conhecem uma mulher chamada Lídia, né, vendedora de tecidos. Eles evangelizam essa mulher e a casa dela vira uma igreja. Né? Ela morava lá em Filipos e Paulo e Silas repreenderam uma menina lá, né, um espírito de uma menina. E isso foi por esse motivo que eles foram açoitados e presos. Resumindo, né, Paulo obedeceu a Deus, fez a vontade de Deus e não a sua própria, e por fazer a vontade de Deus, ele recebeu ataques do mundo espiritual. E esses ataques trouxeram a ele sofrimentos, mas ainda assim, Paulo adorou. Mais uma vez, experiência de Deus para contar. Eu estava na minha casa e me senti presa, como Paulo e Silas. E a única coisa que eu podia fazer na minha casa era cantar, irmãos. Era a única coisa que eu podia fazer, não tinha mais nada para fazer. E eu adorava, eu ligava o meu som lá no último volume e botava bem forte. E eu cantava e chorava muito. E daqui a pouco eu recebia a mensagem da vizinha de cima: minha querida, eu estou ouvindo você cantar aqui e eu estou louvando com você. E a vizinha de baixo: eu estou ouvindo você chorar aqui, eu estou chorando com você. A Rafa, minha vizinha: amiga, hoje você não está cantando, o que está acontecendo? Canta aí para eu saber que você está bem. E era a única forma que eu tinha, irmãos, de aliviar a minha dor, né, o meu sofrimento, e não deixar que a minha fé se enfraquecesse, adorando a Deus, né, rompendo a minha voz com toda a minha força. E Deus diz que quando a gente adora, em meio aos nossos sofrimentos, Deus nos fortalece.
Está difícil, irmão? Está passando por problema difícil? Adora o Senhor. Adora o Senhor. Não desista de adorar. Né? Não desista de adorar. Há poucos dias atrás, o pastor pregou sobre Josué, uma mensagem Novos Ciclos. Né? Ele disse que quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós não somos isentos de receber provação. Nós não somos isentos de receber problemas. Né? Não é porque a gente serve a Deus que a nossa vida é um mar de rosa, não. Os problemas, eles vêm. E ele ainda citou, né, nesse episódio, que quando Josué assumiu a liderança do povo, Josué estava em obediência a Deus, mas ele tinha um Jordão para atravessar, ele tinha uma terra para conquistar e inimigos para enfrentar. Com Paulo e Silas, comigo e com você, é a mesma coisa. Eles obedeceram a Deus, mas tiveram que lidar com o sofrimento. E isso colocou a fé deles em prova. Quando você estiver enfrentando momentos difíceis, circunstâncias motivadas pelo mundo espiritual para te desestabilizar, nessas horas, nós não podemos desistir e precisamos usar a disciplina da adoração. Adorar em meio às dificuldades. Aqui tem muita gente nova na igreja, graças a Deus, né? Tem muita gente chegando que não conhece muito a nossa vida, a nossa história e não sabe muito, né, da gente. E eu sou da igreja há muito tempo, né? Vou fazer 40 anos. Vou fazer 40 anos no próximo mês. Sou da igreja desde então, há 40 anos. Sou casada há 16 anos. Tinha um sonho muito grande na minha vida. Talvez o único sonho que eu tinha, que era de ser mãe. E eu não pude ter esse sonho realizado. Durante muito tempo da minha vida, eu fiz tratamentos para engravidar. E há uns 8 anos de tratamento, e eu não conseguia, irmãos, realizar o sonho que era ser mãe. Eu trabalhei durante muitos anos na igreja, no ministério infantil, mas chegou uma hora que foi pesado demais para mim, porque a criança vinha me abraçar e eu não queria abraçar uma criança. Uma amiga minha vinha grávida e eu não queria me alegrar. Sabe o que eu faço hoje? Eu maquio gestante. Eu me alegro com as gestantes que estão indo fotografar o seu momento feliz. Isso não é fácil para mim. E eu pedi a Deus, Senhor, eu quero só um filho. Só isso que eu quero, era o sonho que eu tinha. E em 2018 foi o último tratamento que eu fiz, porque eu fiz 5 fertilizações in vitro. É doído, é custoso, sentimentalmente, financeiramente, desgasta um casamento, desgasta uma vida, dá tristeza, porque você faz o tratamento, você fica na expectativa de receber um positivo, está grávida e nunca acontecia. Né? Em 2018 o pastor me acompanhou muito nessa minha última tentativa, eu coloquei todas as minhas esperanças, todas as minhas expectativas de que daria certo. Né? Eu orei e falei, Senhor, vai dar certo, o Senhor vai me dar, eu estou preparada, eu quero muito. E não deu. Não deu certo, irmãos. Não deu. Não era o que Deus queria. A gente não entende, mas a gente tem que aceitar. Mas eu não aceitei. Eu não aceitei. E desde então, a minha vida ficou rasa, vazia. Eu vinha na igreja, eu cantava. O pastor, Lívia, eu quero que você ministre. Eu não quero ministrar. Por que eu vou ministrar para um Deus que não dá aquilo que eu pedi? Para que eu vou cantar? Deus opera milagres, se na minha vida Ele não faz. Se eu não via nada acontecendo na minha vida. Eu só queria um filho. Era simples. E Deus me dava. Eu não quero. Eu vou cantar só. Não quero me entregar. E eu rompi, irmãos, a minha intimidade com Deus naquele momento. E desde então, eu não vivo e não vivia uma vida de intimidade profunda com meu Deus. Era rasa. Entendeu? Porque eu me decepcionei, isso acontece. Eu me entristeci com Deus. Eu estava triste com Ele. E aí, Deus usa a Lívia, né? Ela já tem me acompanhado aí um tempo. E Deus usou a Lívia para falar comigo. Antes de todo esse furacão que aconteceu na minha vida acontecer, Deus usou a Lívia para falar comigo. E ela falou assim, olha, Deus está mandando eu te falar uma coisa. Ele quer falar com você, mas você não está ouvindo. E Ele está precisando te mandar recado, porque você não quer ouvir. Mas aqui, você precisa refazer a sua aliança com Ele agora.
Não é amanhã e não é depois. É hoje. Precisa ser agora. O Senhor tem urgência em falar com você. Lívia, você está triste, está decepcionada. Deus sabe disso. Mas você precisa falar. Ele quer ouvir a sua voz e você não está falando. Deus está tentando falar com você e você não está querendo. Deus não quer mais te mandar recado. Deus quer falar com você. Irmão, sabe quando a gente briga com alguém, a gente fica aquela birrinha? Eu não vou falar, não quero falar, não estou chateada, não quero. Mas Deus me incomodou, até que eu me rendi. Difícil, irmãos, difícil demais. Falar para Deus, Senhor, tá bom, então eu vou rasgar meu coração. Eu estou triste, porque eu queria uma coisa que o Senhor não me deu. Porque era simples, a promessa de Deus na Bíblia: crescer, multiplicar, ter filhos, criar família. Eu sou da igreja, faço tudo certo. E o Senhor não me deu. Eu estou triste, magoada, decepcionada. Mas tá bom, eu estou aqui. Eu entendo hoje que não era dos planos do Senhor para a minha vida. Então vamos recomeçar, me ajuda, me dá força, limpa meu coração. Mas não me manda mais recado não, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz falar comigo. Eu preciso entender que a nossa aliança hoje foi refeita. E aí eu abri a Bíblia, mas eu abri uma Bíblia de uma tradução mais fácil para entender. E a primeira frase do texto do versículo era: vamos conversar? Sou eu que estou falando, Deus. E eu entendi naquela hora que Deus não ia nunca mais mandar recado por ninguém, que Ele estava refazendo a minha aliança com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem urgência em resgatar a gente. Porque Ele precisava me preparar para passar pelo que eu estou passando hoje. Porque se eu tivesse na superficialidade, talvez eu não conseguisse passar pelo que eu estou passando hoje. Ver o meu marido entubado no hospital e o médico falar: pode morrer amanhã. E eu sozinha em casa, sem força. Então Deus, Ele nos ama tanto a ponto de refazer a nossa aliança com Ele para nos preparar para o dia mau, para nos fortalecer. Então, meu querido, se você hoje está na superficialidade espiritual, na superficialidade da sua adoração, peça a Deus: Senhor, renova a nossa intimidade, a nossa comunhão, para que quando venham os dias difíceis eu possa suportar, eu possa entender que o Senhor está agindo, que eu não tenha dúvida, que eu confie. E foi isso que Deus fez na minha vida, irmãos. Graças a Deus por isso, porque eu não conseguiria estar aqui hoje se Deus não tivesse resgatado a minha intimidade com Ele. Como que eu falaria? Como que eu falaria de milagres com meu marido no hospital se Deus não tivesse me dado força, entendimento para saber que eu só preciso descansar, que Ele está agindo sim, que nem tudo que não acontece na vida da gente é porque Deus é um Deus que não pode fazer. Ele pode, mas nem tudo que a gente quer Deus vai dar. E se não der agora, vai dar depois. E se não der, tudo bem. Tem tantas coisas que Deus pode nos dar, né? Então, olha, está fazendo a obra de Deus, está recebendo retaliação do mundo espiritual, adore a Deus, cante louvores a Ele, ainda que seja meia-noite. Cante louvores para que todos possam ouvir a sua adoração. Quando você adora nessas circunstâncias, Deus quebra as algemas e derruba as prisões. E olha, continue adorando, continue fazendo a disciplina, porque quanto mais você faz, mais fortalecido você é, né? E com tudo isso que eu passei, Deus me ensinou que a minha adoração, ela precisa ser prioridade. A adoração, quando estabelecemos o que é prioridade. Antes ela não era. Eu adorava se Deus me desse. Mas Deus ensina que a gente tem que adorar independente se Ele te dá ou se Ele não dá, né? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, né? Jesus, ele tinha o costume de visitar uma casa de uma família que era muito especial para ele, que era a família de Marta, Lázaro e Maria, né?
Certa vez Jesus estava lá e as duas irmãs tiveram atitudes completamente diferentes. Marta resolveu se envolver com os serviços da casa, enquanto Maria parou tudo o que estava fazendo, se prostrou aos pés de Jesus e atentamente foi ouvir o que ele estava dizendo. Em uma outra ocasião, essa mesma Maria, grata a Deus, a Jesus, por tudo que ele tinha feito, ele tinha ressuscitado o irmão dela, Lázaro. Então ela pega um perfume muito caro que ela tinha, ela derrama aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. João 12, 2 e 3 diz: ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu com a fragrância do perfume. Nesses dois episódios envolvendo a mesma personagem, a gente vê uma adoração que reflete prioridade. No primeiro, ela deixa tudo que ela estava fazendo, toda a agitação que ela tinha, e para ouvir o que Deus estava falando. E no segundo, ela pega uma coisa de um valor muito alto e derrama aos pés de Jesus, porque ela entendeu que não existia nada mais valioso do que a presença de Jesus. Isso nos ensina que não pode existir nada mais precioso do que a nossa adoração. Ela é o nosso maior tesouro, irmãos. Muitas vezes a gente se agita, a gente fica com barulho dos problemas, das coisas que acontecem na nossa vida. E a gente tenta resolver, tenta fazer e a gente não para. Simplesmente para ouvir o que Deus está falando e para adorar a Deus como prioridade. Então silencia os problemas, para tudo e adore ao Senhor como prioridade na sua vida, adorar a Deus na falta, adorar a Deus diante dos problemas, adorar a Deus quando a nossa fé é provada e adorar a Deus por prioridade, disciplina, que é o que Ele nos ensina, Deus falou muito comigo nessa mensagem, me fortaleceu para estar aqui hoje. Eu falei para o Senhor que eu não queria vir aqui falar de luto. Eu não queria pregar luto hoje, eu queria pregar vida. Segunda-feira nós oramos, terça-feira nós oramos na casa da Rosi e do Jorge com o pastor. O Rodolfo ainda estava entubado. Eu falei: Senhor, o pastor clamou: Senhor, dá milagres para contar. A gente quer contar milagres, Senhor. E a gente pediu que hoje o Rodolfo pudesse estar fora do tubo já, irmãos. Quantas pessoas, estão lá entubadas durante muito tempo. A gente pediu: Senhor, dá milagres para contar. E o Rodolfo não foi, irmãos, estubado hoje. O Rodolfo foi estubado quinta-feira passada. E hoje, 2 dias depois, ele já está com catéter no nariz. Que é impossível uma pessoa estubada em 2 dias já está respirando só com catéter. É Deus, irmãos, é Deus. Porque quando a gente confia, a gente ora, entrega, Deus age. Deus vai na frente, abre os caminhos, faz tudo e nos faz ver a salvação. Eu tenho certeza que logo Ele vai estar em casa e a gente vai vir aqui para testemunhar a vida. E eu agradeço a Deus só por não desistir de mim, por não desistir de cada um de nós, por nos ensinar a adorar independente de tudo e a confiar, e me dar um milagre hoje para contar da vida, tá? Então quem adora a Deus não busca os seus interesses. Quem adora não busca as bênçãos, não busca nada em troca. A adoração sincera, ela busca apenas a face de Deus. A adoração sincera busca tocar em Deus e ser tocado por Ele. A adoração sincera nos faz prostrar diante de Deus, e é diante dele que nós vivemos os nossos melhores momentos, tá? Amém. Então que Deus complete essa palavra no coração de cada um. Ele falou ao meu, que Ele complete essa palavra no seu coração. Se você foi abençoado por essa série de mensagens, disciplinas espirituais, viva, irmãos, a disciplina. Viva a disciplina. Não desista, porque elas são muito importantes para a nossa intimidade, fortalecimento com Deus. Eu vou convidar você a adorar comigo. Se você conhecer essa canção, me ajuda, porque eu já estou sem fôlego. É uma canção que nos ensina como é que a gente quer adorar. Adorar o Senhor, independente da circunstância, não pelo que Ele nos dá, mas simplesmente por quem Ele é. Amém?
sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. Eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim. Louve comigo. Senhor, tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu
quero te adorar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor, Senhor. É assim que eu quero te adorar.